Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, essa aula de hoje eu resolvi fazer gravada, tá? Como vocês sabem. E aí eu solicito que, após vocês verem esse vídeo, vocês anotem o nome de vocês, escrevam o nome de vocês lá nos comentários do Classroom, tá? Porque eu vou fazer a frequência de vocês mediante essa assinatura de vocês. Olha só, hoje eu vou corrigir a atividade, né, que eu deixei para vocês na semana passada, e aí eu vou dar continuidade àquele assunto que a gente inclusive já começou na semana passada, que foi falando sobre o grande vilão do século que é os nossos smartphones, né? Isso? Então vamos lá para a correção da atividade. A correção da atividade a correção é da atividade da página 144, que vai ser de acordo com o texto Seeking a Better Life, que significa buscando, procurando uma vida melhor, tá? Então a primeira questão vocês podem responder tanto em português quanto em inglês, tirando de lá do texto as respostas e colocando aqui. Então a primeira questão, nós temos a primeira pergunta da letra A. Por que os imigrantes, eles deixaram seus países? E aí foi uma coisa que nós discutimos bastante na semana passada, que foi porque eles estavam querendo condições melhores de vida, né? Por causa do desemprego do seu país, por causa da fome, não é isso? E alguns ali também querem qualidade de vida melhor, né? Outros querem estudar, né? Enfim, mas o principal motivo que eles deixaram seus países para ir para outros países foi a fome, a busca de uma qualidade de vida melhor e por emprego. Na letra B, nós temos aí, ó, por que os refugiados, né, eles fugiram dos seus países, não é isso? Aí vocês vão colocar aí que é por causa também da violência que eles sofriam, da repressão, né, do preconceito racial, da religião, preconceito pela religião e outras coisas. Na letra C, quais são os países, né, que tem um alto número, assim, de refugiados? Então, de acordo com o que nós lemos, né, é que a Turquia é o país que tem o maior número de refugiados. Na letra D, o que a gente pode encontrar aí nas pequenas unidades dos campos de refugiados? Então, a gente pode encontrar alguns pontos de água, né? A gente pode encontrar também algumas áreas para as mulheres fazerem as limpezas, lavar suas coisas, pratos e tal. E alguns banheiros, né? Inclusive, a gente até discutiu isso, que as pessoas não podem passar muito tempo também morando lá, não. Lá é enquanto você se estabiliza, enquanto você arranja um emprego ou outro lugar para ir, né? Então, esses aí são pontos de apoio de emergência, né? Então, depois os refugiados tinham que procurar um outro lugar para ir, tá? Então, aí na letra E, nós temos aqui quais são as doenças que as pessoas podem pegar nesses campos de refúgio. Então, elas poderiam pegar a cólera, né? Por causa da água e tal. Então, na segunda questão, nós temos aqui, de acordo com o texto, o que a gente pode adivinhar, o que a gente pode inferir aí, né? Do que um smuggler é, né? Então, é alguém que mata pessoas nos barcos. Letra B, é alguém que trabalha nesses campos de refúgio, ajudando as pessoas. Letra C, é alguém que cuida dos refugiados doentes. Letra D, é alguém que vende barcos baratos. Ou letra E, é alguém que pega essas pessoas aí e levam para outros países de forma ilegal. Então, de acordo com o nosso texto, foi a letra E, né? São essas pessoas que pegam as pessoas de um país e levam para outro de forma ilegal. Já na terceira questão, a gente consegue ver aí uma criança aparentemente morta, né? O rostinho aí pra areia e tal, no mar, o mar jogou para fora e tal. Então, o que a gente consegue ver e inferir aí, vendo essa imagem aí, né? Então, qual a melhor sentença que está relacionada a essa imagem aí do pequeno Alan Kurd? Então, letra A é que um garoto de 1 ano de idade, cuja nacionalidade não foi conhecida, foi encontrado inconsciente, aí, depois de ter caído no barco aí, numa quinta-feira, tá? Letra B, que os imigrantes, eles
podiam receber proteção ilegal e resistência. Letra C é que um garoto de 3 anos de idade caído aí na água e com a face aí na areia e provavelmente com o corpo sem vida. Letra D, que milhares de imigrantes, eles morreram, né, foram mortos aí em tentar ir para a Europa, né, através do mar, pelo mar, e que o garoto ele está sendo carregado por um policial. Então, o que a gente pode ver, o que a gente pode inferir é que esse garoto provavelmente está sem vida, né? Então, de 3 anos de idade, né? Tá grandinho aí já. Não pode ser a letra A que tá dizendo que é de 1 ano de idade. Então, letra C, tá? A quarta questão tá pedindo para que vocês olhem aí essas imagens, essas figuras, e aí complete usando neither nor ou usando o either or, certo? E aí vamos ver essas informações. Então, qual a diferença entre os campos, né, os acampamentos no verão e os acampamentos, aqueles campos dos refugiados, tá? Então, os acampamentos de verão, a gente pode ver o quê? Que piscinas, né? Parquinhos, comidas deliciosas, lanches. Já o desses campos de refugiados, a gente pode ver o quê? A gente pode ver aqui eles chamam de latrina, mas latrinas são aqueles banheiros, aquelas instalações para que as pessoas façam as suas necessidades fisiológicas, tá, gente? E aí, algumas tendas feitas de plástico, cobertas de plástico. A gente pode ver crianças e adultos todos juntos, feijão e um pouco de milho. Então, essa é a diferença básica que o nosso módulo está trazendo para a gente, um acampamento de verão para esse acampamento de refugiados, tá? Então, as pessoas, elas podem comer, aí vocês vão dizer se elas podem comer ou isto ou aquilo, ou elas não podem comer nem isto e nem aquilo, tá? Vamos ver o que vem depois. Então, as pessoas podem comer. Tem comida básica nos campos de refugiados, e aí? O que a gente pode colocar aí? Então, a gente tá vendo aqui, elas podem comer, o que elas podem comer nesse campo de refugiados? Então, vocês vão colocar ou milho ou feijões. Só isso. É essa a informação que está trazendo pra gente. Tá? A gente vai colocar either beans or some corn. Então, ou beans, feijões, ou corn, milho, tá? Na letra B, as pessoas comem, aí tem aí, ó, nos campos de refugiados ainda, tá? Elas comem comidas deliciosas e lanches, então você vai colocar neither delicious food nor dessert, que significa elas nem comem comidas deliciosas e nem lanches. Na letra C, há ou existe, ou existem, né? Tracinho, aí tem nos campos de verão, nos acampamentos de verão. O que há nos acampamentos de verão? Então, vocês podem colocar nem há latrinas e nem há tendas, barracas de plástico. Então, vocês vão colocar neither latrines nor small plastic tents. Na letra D, children can play, as crianças podem brincar nos acampamentos de verão. O que elas podem brincar? Elas podem nadar, elas podem, né, brincar no parquinho. Então, vocês podem colocar aí either in swimming pools, né, ou nas piscinas, or playgrounds, ou nos parquinhos. E na letra E, as pessoas podem ver nos campos de refugiados. O que as pessoas podem ver aqui? A gente pode ver crianças e adultos, então a gente vai colocar isso aí, tá? Either children or adults, tá bom? Então, ou crianças e adultos, ok? Agora nós vamos para a quinta questão. A quinta questão tá pedindo para que vocês leiam esse texto aí falando sobre os australianos, tá? Então, aqui nós temos aí que os australianos não são conhecidos pelo seu amor, né, vamos assim dizer, pelo amor das pessoas que vêm aí nesses bots. E aí eles formam pequenos grupos, né, de refugiados. E aí essas pessoas, elas geralmente entram em conflitos, né?
E aí elas acabam sofrendo e tal por causa disso. E aí foi a Cruz Vermelha, né? Ela foi produzida há 4 anos atrás, que aí ela estimou que 58% desses refugiados causaram alguns fatores ambientais. E aí foi feito como se fosse um bloqueio para essas pessoas não virem e causarem esse tipo de dano, né? Então, de acordo com esse texto aí que vocês leram e que eu expliquei para vocês agora, tá? Se tornar famoso quando eles tentaram entrar na Austrália de bode. Então, eles se tornaram famosos quando eles entraram na Austrália de bodes. Letra B, eles encontraram uma campanha, né? Aí na Austrália, eles encontraram essa campanha para amenizar essa situação deles. Letra C, eles acabaram encontrando abrigo na Austrália durante a guerra do Afeganistão. Então, como eu disse, vocês passaram por guerras e tal, né? Por isso que eles foram para lá. E aí, letra D, eles foram colocados, né, da Austrália, foram alocados na Austrália, no final da guerra do Afeganistão. Ou letra E, é que eles viram os crocodilos e os tubarões da Austrália, e aí eles ficaram morrendo de medo, que aqui diz de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, está mostrando aqui que eles encontraram abrigo, né, na Austrália durante a guerra do Afeganistão, tá? E aqui, a sexta questão está pedindo para que vocês usem o to, o as well, o also e o either, que todas as palavrinhas significam também, como a gente viu em outro momento, né? E aí, nós temos que, letra A, que os refugiados, eles pagam esses smugglers, que são essas pessoas que são encarregadas de pegar uma pessoa de determinado local e levar para outro, em bots, tá? Então, eles pagam eles para entrar nos países. Então, vocês vão usar o also aí, né, que tá pedindo. Então, vocês vão colocar aqui ele sempre antes de verbo, né? Então, fica refugees. Vocês vão reescrever as frases. Então, fica refugees also pay e o restante da frase, tá? Smugglers to help them enter in other countries. Então, eles também pagam, né, para entrar em outros países. Letra B, vocês vão usar o as well. A gente sabe que o as well a gente só usa em finais de frase, então é só colocar o as well no finalzinho. Então, é só a gente saber onde é que vai colocar essas expressões. Então, fica refugees receive kitchen utensils as well. Então, significa que eles recebem esses utensílios de cozinha também. Na letra C, tá pedindo para que vocês usem o either. O either também usado em finais de frases. Então, tá dizendo aqui que o Ellen's mother didn't survive either, tá? Então, a mãe do Ellen, do Ellen, também não sobreviveu, tá? E na letra D tá pedindo para usar o to. O to também usado em finais de frases. Então, fica refugees receive water and basic ingredients to, tá? E por último, na letra E, nós temos aí o also, que a gente sabe que é usado sempre antes de verbo, desde que não seja verbo to be. Então, a gente tem aí, refugees also have to find wood for cooking. Nós já vimos o nosso checkpoint da página 147. Só ficou uma questão, que foi a quinta questão do nosso checkpoint, que a gente não respondeu, né? Que tá mostrando aí algumas imagens. E aí vocês vão observar essas imagens e vai colocar... e vai, como se fosse ligá-las, colocar a palavra correta, né? Então, aí nós temos toilet ou latrine. Toilet ou latrine, né, que é banheiro ou latrina, como eu disse a vocês, está na imagem da letra A, da B, da C, da D ou da E, de acordo com essas imagens que a gente pode ver aqui. Então, a gente tá vendo aí que é na letra D que tem aí essas instalações de banheiro, né, então a gente coloca aí letra D. Próximo que a gente tem aí, were, guerra, então a gente pode ver guerra em qual dessas imagens aí? A gente pode ver guerra na imagem da letra E. Próximo que a gente tem aí é refugees, refugiados. Então, a gente pode ver refugiados aí na letra A, né?
Próximo que a gente vê Boat People, um barco de pessoas, com pessoas. A gente pode ver isso na letra B. Então sobrou letra C agora, que é o Refugee Camp, que é o campo de refugiados, que é esse lugar onde tem essas barracas de plástico, esse monte de barracas de plástico aí que são instaladas, onde pessoas ficam, crianças e adultos ficam todos juntos, e muitas pessoas dentro de uma barraca pequena e tal. Então, como vocês viram, na semana passada a gente também já começou a fazer a introdução do The Century's Greatest Evil, que significa os maiores o maior, né, vilão do século, que a gente já até discutiu, que são os smartphones. Então, os smartphones, eles podem causar muito mal à nossa saúde, à coluna, à nossa saúde mental também, pode causar insônia, não é isso? Então, aqui nós temos uma entrevista, né, no escritório de no consultório de um médico, não é isso? E aí, a paciente e o médico, eles conversam, né? E aí a gente vai acompanhar essa conversa deles aqui, certo? Então, a paciente começa dando bom dia, o médico responde também, né? Pede para que ela sente e pergunta o que a trouxe naquele lugar. E aí a paciente responde que estava se sentindo adoentada, não é isso? E que ela estava sentindo uma terrível dor no pescoço. E aí o médico pergunta para ela, né, quanto tempo que ela tá sentindo essa dor, né, isso, esses sintomas. E aí ela responde que ela tem essas dores, tá sentindo essas dores no pescoço há semanas, mas que piorou nos últimos dias. E aí o médico pergunta novamente com que frequência, né, que ela sente essa dor, né? Então ela diz que ela sente essa dor todos os dias e que aí, mas que no o dia anterior essa dor piorou e principalmente, assim, aí o médico pergunta para ela perguntou qual o trabalho dela e perguntou também que atividades ela desempenha durante o dia. Ela disse que ela não fica, ela é uma representadora de vendas, né? E aí ela sai de casa todos os dias. E aí ela leva produtos para os consumidores e fica muito no celular, no smartphone, não é isso? E aí o médico faz né? E aí ele diz o seguinte, que pergunta se ela usa muito smartphone, né? E aí ele acha mais ou menos que sabe o que é que está acontecendo com ela, com o pescoço dela. E aí a paciente diz que usa o celular numa média de 2 horas enquanto ela está trabalhando. E que ela pergunta, por que, doutor, né? O que é? O que é que tem de errado, né? Por que eu não senti isso antes? O que é que está acontecendo? Eu nunca ouvi isso antes. Aí o médico diz o seguinte, é que esse estresse repetitivo, é isso que ela tá, essa lesão, essa coisa que ela tá fazendo repetitiva, então aí causou isso nela. Causou aí que o pescoço dela, né, segurando o peso da cabeça, essa má inclinação da cabeça, então essa posição fez com que por um grande período de tempo, fez com que o pescoço dela ficasse com essa lesão. E aí, essa posição e aumenta o estresse aí do pescoço, e aí pode dar dores de cabeça. Inclusive, ele está perguntando se ela tem dores de cabeça. E aí ela respondeu que sim, que quase todos os dias, e que ela achava que ela também iria procurar um médico neurologista, né, para ver também essa questão aí da cabeça. E aí o médico diz que a dor de cabeça já é por causa dessa tensão aí criada pelos músculos do pescoço, né, sobre os ombros. E que esse é o motivo e é o único motivo pelas causas crônicas de dor de cabeça dela, não é isso? E aí a paciente fica espantada, né? Sério? Então ele diz sim, né? E aí se ela realmente não se tratar, ela pode ter sérios riscos aí na espinha cervical, na coluna cervical. E aí ela pode até sofrer aí, passar por uma cirurgia, né? E que agora é a hora de ela cuidar disso, né? É um conselho que ele está dando a ela de
de usar aquele programa de reconhecimento de voz no celular, que o celular sozinho faz as chamadas telefônicas, né? Ou pode mandar mensagens de texto. Inclusive, nos nossos telefones tem. Só que a gente já tá tão viciado em estar mexendo, em estar levando o celular pro ouvido. Inclusive, as chamadas telefônicas, elas estão até desaparecendo, porque a gente só quer estar teclando, digitando. Então, assim, esses comandos de voz, eles podem fazer com que a gente digite mensagens de texto ou que realize chamadas e até que desligue essas chamadas telefônicas ou até que vá para algum aplicativo sem a gente precisar mexer, né? Então, isso pode dar uma amenizada aí no nosso pescoço, na nossa postura, não é isso? E aí evitar mais problemas, assim, diz o médico, né? E ele diz que tem sempre que prestar atenção na postura, porque se você ficar muito curvada desse jeito, pode ser que também você tenha algum problema. Inclusive, a minha postura nem tá muito legal aqui na gravação desse vídeo, né? Mas é isso aí mesmo, tá? E ele tá pedindo para que ela também faça alguns exercícios vou até posicionar minhas pernas aqui direito, né? Para que ela melhore também a sua postura. Do outro lado, aqui na página 153, a gente tá vendo aqui para vocês prestarem atenção, né, em alguma postura enquanto tá usando o celular. Então, vamos ver pra gente não passar por isso também e sentir ou ter essas dores de pescoço e de cabeça crônicas. Então, a gente tá vendo aí a postura do garoto e aí ele vai se inclinando, né, bastante aí olhando o celular. Inclusive, a gente tem uma mania absurdo de olhar o celular de perto para digitar, para fazer alguma coisa. Então, aí, cuidado, porque pode afetar também a visão, né? Não só a coluna, dores de cabeça, mas a visão também. E aí, ter cuidado também até quando for, tanto em pé quanto sentado. Ele mostra aqui que a postura certa pra gente olhar o celular é o celular nessa altura aqui, ó. Na altura do rosto. A gente geralmente usa nessa posição aqui, abaixo do rosto, com o pescoço desse jeito aqui. Não tá errado, tem que ser na altura do rosto mesmo, a gente nunca faz. E se a gente for sentar, a gente não pode colocar as pernas dobradas, não. A gente tem que deixar as pernas sempre retinhas ali, para que a circulação do nosso corpo aconteça, tá? E se for sentado, com as pernas penduradas, né? Você pode fazer de que forma? Você tem que apoiar os dois pés no chão e deixa as pernas um pouquinho abertas, tá? E o celular sempre também da altura do rosto, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade, eu já ia para um outro assunto para vocês agora, mas por conta de tempo também, né? Mas eu acho que dá tempo da gente fazer rapidinho aqui. Eu vou falar aqui sobre as tag questions, rapidinho com vocês. As tag questions são algumas perguntas rápidas. Como o próprio nome já diz, tag significa curto e question significa perguntas. Então, tag questions significa algumas perguntas rápidas. Então, como é que eu posso fazer algumas perguntas rápidas? É quando eu faço alguma pergunta para alguém, mas aí eu quero intensificar essa pergunta, ou quando eu tenho talvez um pouco de dúvida e eu preciso de uma confirmação daquela coisa. Por exemplo, você vai para casa de Maria, não vai? Tipo assim, você tá dizendo que alguém vai para casa de Maria, só que aí você quer saber de certeza se essa pessoa vai para casa de Maria. Então a gente faz essa não vai, né? Essa perguntinha rápida aí, tá? Essa perguntinha curta aí, justamente para confirmar aquilo que a gente disse anteriormente. Como é que a gente pode fazer essa pergunta rápida na língua inglesa? Olha só. Se você fala uma coisa, porque assim, primeiro você fala, depois é que você pergunta, né? Se você diz que você vai para casa de Maria, então você vai ver qual é o tempo verbal que essa frase está, tá? Então, vai estar no futuro, ó, você irá, né, para casa de Maria. Então, como é que fica isso aí? Eu posso usar o futuro com going to, ou posso usar o futuro com will. Eu vou usar o futuro com will para dar esse exemplo para vocês, tá? Então, fica o seguinte: you will go to Maria's house. Né? You will go to Maria's house. Então, você vai para casa de Maria. E esse não vai, como é que vai ficar? Ó, a frase que eu disse para vocês está na forma afirmativa. Você vai para casa de Maria. Então, quando a gente vai
confirmar, agora a gente vai fazer uma pergunta na negativa. É sempre o oposto da frase, tá? Do que a gente falou anteriormente. Esse não vai? Então, como é que vai ficar esse não vai? Primeiro, a gente vai ter que usar o não, a gente vai ter que usar o tempo verbal que está na frase anterior, tá? Então, a gente tem que prestar atenção e a gente tem que saber quem é esse sujeito aí, tá? Quem é essa pessoa que eu tô falando, certo? Então, primeiro, a gente vai pegar o auxiliar. Que auxiliar a gente usou? Não foi o will, né, que estava no futuro? Só que o will vai ter que estar na negativa, como eu disse a vocês agora. Então, fica will, must not, ou want. Então, é interessante que ele esteja abreviado. Então, want. E aí, eu falei pra quem? Eu falei pra quem que ia pra casa de Maria? Pra você, não foi? Você não vai pra casa de Maria, né? Então, eu vou colocar você de novo. You. Então, fica... You will go to Maria's house. Want you? Então, você vai para casa de Maria, não vai? Tá? E a gente pode fazer também frases no presente, no passado. Vou dizer uma no presente agora, tá? Karina gosta de comer abacaxi. Karina gosta de comer abacaxi, tá? Então, Karina likes to eat pineapple. Então, Karina likes to eat pineapple, tá? Karina gosta de comer abacaxi. Tá no presente. Qual é o auxiliar que a gente usa no presente? Do, das, não é isso? Mas para Karina, que é terceira pessoa do singular, a gente vai usar o das. Né? Como a minha frase foi afirmativa, a minha question, ela tem que estar na negativa. Então, eu vou usar o das, mas o not. E depois, o pronome que faz relação para Karina, que Karina é ela. Então, logo a gente vai colocar she. Então, vamos juntar esse das, mas o not, que fica doesn't. E depois a gente vai colocar o she. Então, Karina likes to pineapple. Doesn't she? Karina gosta de abacaxi. Não gosta? Tá? E vou dar um exemplo de um ano passado para vocês, certo? E o ano passado é o seguinte, vou dar o nome de uma pessoa, de um rapaz. Rafael foi para a igreja ontem, tá? Então fica Rafael went to the church yesterday, tá? Então Rafael foi para a igreja ontem. Só que eu tenho dúvida ainda, então vou dizer, não foi? Então Rafael went to the church yesterday. Não foi? Como é que vai ficar esse não foi? Qual auxiliar que a gente usa no passado? É o did. Então, já que eu falei a frase na afirmativa, eu vou colocar esse did mais o not agora, que fica didn't, tá? E Rafael, como é garoto, a gente vai colocar o he, que é ele. Então, Rafael went to the church yesterday. Didn't he? Tá? Rafael foi pra igreja ontem, não foi? Agora eu vou fazer o oposto. Eu vou colocar uma no passado pra gente fazer a tag question. Aliás, vou fazer uma na negativa pra gente colocar a tag question na afirmativa, tá? Por exemplo, eu não... Vou fazer comigo não, vou fazer com o nome de outra pessoa. John não... O que foi que John não fez? John não escreveu uma carta pra Kate, escreveu? John não escreveu uma carta pra Kate, escreveu? Como é que vai ficar isso aí? Ó, John não escreveu uma carta pra Kate. Como é que fica? John didn't write a letter to Kate, tá? John didn't write a letter to Kate. Agora vamos dizer, escreveu? Como é que vai ficar isso? Então, a gente usou no passado, que a gente usou o didn't na negativa. Então, a gente vai colocar o didn't agora na afirmativa, que fica did, né? E aí, como a gente tá falando de John, é he. Então, fica did he. Então, John didn't write a letter to Kate, eu acho, não foi? Did he? Então, John não escreveu uma carta para Kate. Escreveu? Tá? Então, sempre isso. Se a frase vai na afirmativa, a gente coloca na negativa. Se vai na negativa, a gente passa para afirmativa da tag question. E a gente presta atenção nos tempos verbais aí. Se for presente, a gente usa do ou das. Agora, se for verbo to be, né? Como a gente sabe, se for am, is ou are, a gente passa também como verbo to be, esquece o do e o das no presente, tá? No passado, a gente sabe que o auxiliar do passado é o did, então a gente coloca didn't, tá? A não ser também que seja verbo to be, que a gente vai colocar was ou were, que fica wasn't e weren't. E
No futuro, a gente sabe que é will, então fica want. Ou se for want, fica will. Sempre fazendo aí essa troca, tá? Só pra gente finalizar aqui, eu vou ministrar a atividade para vocês dessa semana, tá? Então, a atividade de vocês está na página 158. Tá falando aí sobre text neck, que tá falando aí sobre aquele textinho, aquele diálogo que tá falando sobre o pescoço, né? E tá falando sobre o celular, sobre o smartphone como o maior vilão do século. Então, vocês vão responder essas questões ou em português, ou vocês vão pegar as partes daquele texto lá da paciente e do médico e trazer para aqui, para as respostas, tá? Então, a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta, aí vem do outro lado a quinta e a sexta questão também, que é o nosso homework. E a sétima questão para a gente terminar aí essa atividade sobre esse texto aí do vilão do século, do smartphone como vilão do sexo e aqueles problemas lá no pescoço, tá? Então, deixa eu só repetir para vocês. Página 158, questão 1, 2, 3 e 4. Página 159, questão 5 e 6. Iniciando, inclusive, o homework. E página 160 só pra gente finalizar esse homework aí, a sétima questão. Tá bem? Gente, qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo que eu respondo vocês, certo? Só repetindo, após assistirem ao vídeo, coloquem lá o nome de vocês direitinho, certo? Porque eu vou fazer a frequência de vocês por ele, tá bem? Beijos, fiquem com Deus, até próxima quarta. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijos e tchau, tchau.